Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Ariel e vou apresentar para vocês agora o nosso segundo vídeo instrucional da disciplina de Governo Eletrônico do curso de Especialização em Administração Pública do século XXI. Bom, esse segundo vídeo instrucional é para nós falarmos, então, da segunda semana de aulas, né? E eu vou destacar aqui para vocês o que já está disponível no Moodle, então, que na primeira parte do que foi o primeiro vídeo instrucional, nós falamos um pouco sobre tipos de sistema de informação e o envolvimento dos sistemas com a estratégia. E agora o nosso objeto é falar dessa aqui, da parte 2. Tá? Então, o que tem aqui na parte 2? No plano de atividades da disciplina, que eu vou aqui mostrar para vocês, vocês podem perceber os assuntos da semana 2. Tá? Então, ele está para a gente falar desses temas aqui. Alinhamento estratégico, governança de TI, mecanismos de governança e modelos lógicos. E depois tem alguns outros vídeos complementares. Tá? Então, esses temas, eu trato eles numa aula, e por isso que chamei aqui assim, eles estão juntos, né, aqui, falando sobre governança de TI, sobre mecanismos de governança. Trato numa aula maior, onde eu falo sobre governança da informação contábil. E aí, como vocês vão perceber nos vídeos aqui, né, que ele fala muito sobre também a informação da área contábil, mas isso vale... Esses vídeos anteriores aqui são bem avulsos, assim, né? Falam sobre TI em linhas gerais, não só a TI aplicada na contabilidade. Mas como tem uma sequência falando sobre contabilidade, para aqueles que tiverem interesse, eu deixei os vídeos complementares, então, de qualidade da informação contábil e os mecanismos de governança da informação contábil. Mas realmente é complementar para quem se interessar nessa área e quiser ver uma continuidade da aula que vocês vão ver os trechos iniciais. E os assuntos, então, são falar sobre alinhamento, governança e modelos lógicos. Alinhamento estratégico, vocês vão poder perceber pelas videoaulas e pelo texto, né, que dão amparo ali, que alinhamento é uma postura, digamos assim, né? É uma postura de sempre relacionar causas e efeitos e de justificar os efeitos pelas causas e as causas pelos efeitos, né? O que eu quero dizer com isso? Então, quando eu opto pela adoção, pela compra de um sistema de informação para minha organização, por exemplo, quando eu vou justificar, eu vou dizer, olha, por que eu vou utilizar esse sistema? E aí, no momento em que eu consigo justificar que aquele sistema, enquanto causa, gera determinados efeitos positivos, eu estou argumentando pelo alinhamento dele com esses objetivos do próprio uso do sistema. Então, o alinhamento da estratégia, não só da TI, é um movimento de nós tentarmos sempre argumentar de forma plausível do porquê nós realizamos determinadas ações ou porquê temos determinados recursos em detrimento dos objetivos, né? Em detrimento não, em relação aos objetivos desses equipamentos, dessas ações, de tudo isso que a gente possa argumentar enquanto causa. O alinhamento é essa argumentação constante da necessidade e da relação entre as coisas, para que eu consiga perceber que quando falta uma causa, eu não consigo eventualmente gerar determinada consequência. Então, se a minha, vamos dizer assim, que a minha consequência de interesse é fazer uma boa formação de alunos aqui na disciplina de governo eletrônico, se eu não tiver uma equipe de tutores, por exemplo, como a gente tem uma ótima equipe aqui trabalhando, se não tem esse recurso à disposição, fica prejudicada a própria formação. Então, eu estou dizendo que aquele recurso, tutores à disposição, se alinha com o objetivo de boa formação, e por isso eu argumento pela sua necessidade. Então, tem outras lógicas, né? Essa foi uma lógica bem geral de o que é alinhamento, que eu tentei falar aqui, mas o texto e na videoaula vocês vão poder entender melhor o que isso representa. O alinhamento é um pilar, digamos assim, da governança. E o que é a governança de TI, tá? Que é o que está aqui posto. Ela está dentro de um macro conceito de o que é governança, o que é o governar. E dentro, digamos assim, embaixo desse grande guarda-chuva que se chama governança, tem um guarda-chuva quase do mesmo tamanho, chamado governança corporativa, que não precisa funcionar só para o órgão público, só para o setor privado ou só para o setor público. A governança corporativa é um conceito também, que fala sobre um conjunto de regras, de diretrizes, de políticas, de sistemas utilizados por uma organização para cumprir os seus objetivos, para ser governado. Quando a gente fala da governança de TI, a gente está falando justamente disso. Então, sobre as políticas, os sistemas, as estruturas da TI relacionadas à estratégia, relacionadas ao cumprimento dos objetivos, das funções ou dos interesses da organização. E aí a governança vai para muitas áreas, né? E teve, então, alguns autores, alguns pesquisadores, que a partir dos estudos de governança da TI, começaram a falar sobre governança da informação, né? E não para qualquer informação.
E aí esse estudo da governança da informação foi muito bem acolhido academicamente, né? E só que a informação mora hoje em dia muito dentro dos sistemas e dentro de alguns outros lugares, mas principalmente dos sistemas e da TI. Então, ao falar de governança da informação e governança da TI, acaba eventualmente sendo uma coisa próxima. Mas, a depender do tipo de informação que nós estamos tratando, a gente vai ver que isso tem as suas peculiaridades. Então, esse foi o fato gerador para que nós iniciássemos uma pesquisa, eu junto com uma orientanda no meu grupo de pesquisa, para falar sobre governança da informação contábil. Então, o que seriam os mecanismos, né, as práticas, os instrumentos de realizar a governança da informação do tipo contábil. E esse foi uma dissertação construída, né, dentro do PPGA da URGS, perdão, do PPG-Cont da URGS, PPG de Controladoria e Contabilidade, pela Camila de Oliveira, e ela que me apoia aqui na gravação dessa videoaula, quando nós falamos, então, dessas videoaulas, falando desses assuntos. Tem uma videoaula que não está nesse percurso, né, sobre a governança e o alinhamento estratégico, que é essa videoaula sobre modelos lógicos, mas que ela tem tudo a ver com alinhamento estratégico. Então, é uma aula que eu costumo dar em outro momento nas minhas disciplinas, mas que para essa disciplina de governo eletrônico eu resolvi trazer esse conteúdo para cá, porque ele é útil para a realização da atividade dessa semana 2, mas útil também para que a gente tente enxergar essa relação de causas e efeitos. Tá? Os modelos lógicos são estruturas informacionais para que nós justifiquemos a necessidade de uma política ou de um projeto público. E aí ele tem uma estrutura de 5 tipos de informação, 5 colunas de uma tabela que o modelo lógico que então vai desde os recursos, depois passa para as ações, produtos, resultados e impactos. Então, dentro dessa estrutura de coluna, sempre a coluna mais à esquerda, ela é a causa da coluna mais à direita, e assim vai até o final. Então, os recursos são causa das ações, as ações são causa dos produtos, por consequência, os produtos são consequência das ações, as ações são consequência dos recursos. Então, está sempre nessa inter-relação. Mas o importante do modelo lógico é que ele escoa desde a existência dos recursos até a geração dos impactos, que são aqueles benefícios pretendidos dos mais indiretos, né, que se pode argumentar para uma determinada política. Então, eu consigo ver o quanto um recurso que está numa ponta da tabela é essencial para a geração de um impacto, ou de um resultado de uma determinada política. E aí a gente vai para essa noção da essencialidade. A gente consegue fazer algumas, até olhando um modelo lógico, uma crítica, dizendo, olha, esse recurso aqui não está sendo empregado em nenhuma ação, não está gerando nenhum produto. Logo, ele não está gerando nenhum resultado, nenhum impacto. Então, será que ele não está ocioso aqui? Qual é a função dele? Então, ele serve, inclusive, como uma sistemática de controle, né, para nós vermos se os recursos, as ações, as atividades, né, e os produtos são realmente aqueles que a gente precisaria para gerar os impactos desejados. E o modelo lógico é uma forma de apresentar ou de argumentar sobre a utilidade de projetos que é amplamente utilizada ao longo do mundo, né? Inclusive, é um dos critérios que o Banco Mundial usa para conceder financiamento para grandes projetos, é que seja justificado, né? Qual é o impacto desejado para isso. Então, tem uma videoaula bem interessante ali, que eu sugiro bastante a vocês assistirem, e mais alguns materiais complementares sobre isso, né? Que são essas notas técnicas. Essa nota técnica, na verdade, aqui, ó, que é do IPEA, tá? Que fez o melhor material que a gente tem brasileiro, né, em português, falando sobre modelos lógicos, ok? Bom, e aí, para finalizar esse vídeo instrucional, eu falo da tarefa da atividade da parte 2, né? Então, qual é a nossa tarefa aqui? Ela é uma continuidade da semana 1, então na semana 1 vocês escolheram um tipo de sistema para estudar, e aí, para argumentar sobre ele, né, sobre a utilidade dele na organização, e na semana 2 vem esse momento da argumentação. O que eu sugiro para vocês como elaboração, né? Eu quero um texto, é um texto curto, de até 1000 palavras, onde vocês vão argumentar sobre selecionado o sistema e o órgão público onde ele está, né? Então, selecionar um sistema e qual é o órgão público, vocês optem por uma estrutura podem ser assim um parágrafo para cada uma dessas coisas que eu vou falar, são 5 coisas. Primeira coisa, então, que vocês façam uma apresentação do sistema de informação. Então, é o sistema tal de protocolo eletrônico, sei lá, algum sistema desse tipo. Esse é o sistema. E está no órgão, no departamento, ou sei lá, num setor do Poder Judiciário. Não precisa dar o nome do departamento ou do setor, tá, gente? Só a tipologia do setor, assim, já ajuda para que nós compreendamos onde é que está inserido esse sistema. Então, apresentar o sistema.
Depois, enquadrar a tipologia seria a segunda coisa. E aí, a tipologia dentro daquela tipologia que tem naquela linha do tempo do artigo. Então, se é um sistema de processamento de transações, um sistema executivo, um sistema de especialista, um sistema integrado de gestão, um CRM. Então, vai ter um BI, tem as várias tipologias. E eu já dou aqui um indício para vocês, né, de que hoje em dia, como eu falei até no vídeo instrucional da outra semana, muitos dos nossos sistemas são sistemas integrados de gestão. Então, são sistemas que compartilham de muitas funcionalidades e entregam informações e recolhem informações de muitos setores. Então, esses sistemas que tendem a ter numa mesma base de dados informação para vários setores, têm essa tendência de ser os sistemas ERP, né, o Sistema Integrado de Gestão. Aqui, gente, eu quero mais que vocês argumentem pelo enquadramento, tá? Então, isso é o mais importante, que vocês argumentem que, ó, a partir dessas características, eu entendi que ele é um sistema desse tipo. E não simplesmente dizer, é um ERP. Quero que vocês argumentem. Depois, uma indicação de terceiro ponto, né? De para qual nível estratégico esse sistema está direcionado. Então, o nível estratégico é sobre aquele segundo artigo que vocês viram também na semana 1, que fala se ele é do nível operacional, tático ou estratégico. E vejam que é complexo esse enquadramento, porque eu não quero que vocês falem só sobre onde é que a informação é gerada, em qual nível estratégico a informação é gerada, mas quem usa dessa informação e quem gera ela. Então, isso você pode dizer, olha, a informação é gerada no nível operacional, mas no nível tático isso também é utilizado assim, e ele tende a ser benéfico, né, nesse nível dessa forma, e também é utilizado no nível estratégico dessa outra forma. Então, argumentem mais uma vez sobre. Terceiro ponto foi esse. Quarto ponto, que vocês consigam indicar como esse sistema adiciona valor para o órgão público em questão. Então, uma forma de falar sobre geração de valor estaria sobre argumentar sobre qual tipo de metas, quais metas da organização esse sistema ajuda a cumprir. Ou quais objetivos da organização são facilitados pela existência desse tipo de sistema de informação. Ou aquilo que se entende como sendo missão da organização, aquilo que a sociedade enxerga como principal ou principais atividades desse órgão público, como a sociedade pode enxergar melhor essa missão a partir da agregação desse sistema, né? De que esse sistema foi agregado à organização. Como seria se não tivesse o sistema e como é quando o sistema existe na organização. Todas essas formas de pensar são formas de argumentar sobre como o sistema pode agregar valor, ou ele não existindo, como ele faz decrescer valor para a organização, né? Valor, entenda o valor num sentido bem amplo, tá? No órgão público a gente não tem o costume de refletir o valor em pecúnia, em valor monetário, dizendo assim, vou fazer o valuation, né, como a gente faz no setor privado, dizer, essa empresa vale tantos milhões. Mas o valor no público é um pouco mais subjetivo. E aí, então, ele está mais associado a isso, ao como aquela organização cumpre a finalidade para a qual ela existe. Como ela é feliz ou efetiva em cumprir essa finalidade. Então, essa seria a quarta argumentação sobre como ele agrega, né, no valor da organização. E a última e quinto ponto aqui, que vocês argumentem sobre quais resultados e impactos o sistema pode auxiliar a gerar. E aqui, resultado e impacto, na ótica do que o modelo lógico diz que é resultado e impacto. Ou seja, os efeitos diretos e efeitos indiretos, benefícios diretos e indiretos que esse sistema gera ou pode auxiliar a gerar dentro de uma organização. Então, essa é uma argumentação um tanto mais simples, né? Olha, como resultados esse sistema pode gerar isso, como impactos, imagino que pode gerar aquilo. Quero que vocês consigam já aqui tentar diferenciar o que é um resultado e um impacto, como eu expliquei, como também está no vídeo. Um resultado é um benefício direto, né, de efeito direto, e o impacto um benefício de efeito indireto, que tem, de repente, maior abrangência também, ele fala sobre mais pessoas, ele é um tanto impreciso, né? A gente precisa de uma medida não tão certeira, ele precisa quase de uma medida probabilística para que ele possa dizer que ele existe, né? Então ele acontece, é provável que aconteça este impacto, mas os resultados são muito concretos, visíveis e quase certos de que vão acontecer, dando tudo certo na execução do projeto. Então, gente, assim eu percorri a atividade da semana 2, essa é uma atividade individual, e que eu peço que vocês mirem aqui em um texto de até 1000 palavras, para que ele fique enxuto, percorrendo esses 5 pontos, e aí podem se organizar por parágrafos, mas quanto mais vocês estruturarem o texto de vocês, melhor é para as correções e melhor para vocês também conseguirem argumentar de forma organizada dentro dos textos de vocês. Com isso, eu encerro a apresentação dessa segunda semana.
Então, uma semana densa ali com 5 videoaulas, são videoaulas um pouco mais curtas, mas com material complementar também, ao qual a gente montou, né, elaborou o material com muito carinho e que eu fico muito feliz que vocês possam acessar ele também e que seja útil para vocês. E lembrando que nessa semana 2 nós também temos um encontro, né, síncrono, de vídeo, como uma videoconferência que vai acontecer no dia 1º às 18 horas. Então, ali vai ser o momento que nós temos para conversar um pouco sobre a atividade, sobre o que vocês queiram falar, ou dúvidas que tenham sobre a nossa disciplina. Tá bom? Boa tarefa, uma boa semana de atividades para todos vocês. Até mais.